Era uma tarde comum para Júlia, uma mulher de 32 anos, que estava a caminho de uma reunião importante em seu trabalho. Ela, como muitos de nós, estava tentando administrar sua vida cotidiana da melhor forma possível. Trabalhadora, simples e discreta, Júlia não tinha muito a mostrar. Não tinha carros de luxo, roupas caras ou qualquer outro sinal de ostentação. Ela era apenas mais uma pessoa no meio da multidão. A diferença é que naquela tarde, a vida de Júlia estava prestes a mudar para sempre. Enquanto dirigia seu carro pelo centro da cidade, pensando nos desafios do dia, Júlia notou uma viatura policial à frente, estacionada na rua. Um dos policiais acenou com a mão, sinalizando para que ela parasse. A polícia estava realizando uma operação de rotina. Ou assim parecia. Ela, sem motivos para duvidar, estacionou o carro com calma. O policial, um homem robusto de aparência intimidadora, se aproximou com um semblante sério. Ele estava acompanhado de outros 3 colegas. Um deles, mais alto, se aproximou e perguntou de maneira ríspida: "Você sabe por que a parei?" Júlia, calma e educada, respondeu que não tinha a mínima ideia. O policial então começou a inspecionar o carro, como se estivesse à procura de algo. Ele olhou com desconfiança para ela e para o veículo. A tensão no ar era palpável. "Está com algo errado aqui. Vou ter que fazer uma busca", disse o policial, sem dar mais explicações. Júlia, embora surpresa, aceitou a situação com tranquilidade. Ela sabia que muitas vezes a polícia realizava revistas aleatórias. O que ela não sabia, e não imaginava, era que aqueles policiais estavam prestes a humilhá-la de uma maneira que ninguém jamais deveria passar. À medida que os minutos passavam, o policial parecia estar se divertindo com a situação. Ele começava a fazer perguntas pessoais sem nenhum motivo aparente, ignorando qualquer formalidade ou respeito pela privacidade. A busca continuava, e o ambiente ficava cada vez mais tenso. O que parecia ser uma simples abordagem policial, agora começava a ganhar um tom intimidador e agressivo. O policial fez uma piada sobre seu estilo de vida simples, dizendo: "Ah, você deve ser da classe média, né? Veio aqui se esconder. Fica tranquila que nada vai acontecer se você não fizer nada de errado." Júlia, sem entender o que estava acontecendo, tentou manter a calma. Ela sabia que poderia confiar na sua honestidade, mas as palavras do policial começaram a mexer com ela. Ela já havia passado por muitos momentos difíceis em sua vida, mas nunca imaginou que algo assim poderia acontecer, ainda mais de forma tão humilhante. "Está vendo, Júlia? Só um pouco mais de humildade e tudo estaria resolvido", o policial dizia enquanto revistava sua bolsa de maneira insensível. Cada palavra parecia uma provocação disfarçada de justiça. Foi quando o policial fez uma acusação sem fundamento. "Você está me dizendo que não tem nada ilegal aí, mas tenho minhas dúvidas. Vou te levar para a delegacia. Você vai ver que aqui a coisa é séria." Sem esperar por mais explicações, ele ordenou que ela saísse do carro e os outros policiais começaram a cercá-la. Júlia tentou argumentar, mas antes que pudesse dizer algo, o policial a empurrou para o carro da viatura. Ele sorriu com um ar de superioridade. Enquanto isso, a mente de Júlia estava um turbilhão. Ela não sabia o que estava acontecendo. "Isso não pode ser real. Não posso estar realmente sendo tratada assim por uma simples revista de rotina", pensou. Ela sabia que deveria manter a calma, mas cada passo que dava parecia mais um empurrão para uma situação que ela não entendia. Durante o trajeto até a delegacia, o policial não parava de zombar dela, se aproveitando da situação. "Você sabe o que acontece com quem tenta ser esperta por aqui, né? Vai aprender hoje como o sistema funciona." O tom de humilhação era cada vez mais evidente. O caminho até a delegacia parecia eterno, e cada palavra do policial fazia a situação parecer ainda pior. Ele estava decidindo ali mesmo que Júlia seria mais um alvo fácil para a sua arrogância. Mas Júlia não sabia o que estava por trás de tudo isso. Ela apenas estava sendo vítima de uma arbitrariedade sem precedentes. O que ninguém sabia era que essa história estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Ao chegar à delegacia,
Júlia foi empurrada para dentro da sala fria e sem vida. O ambiente era impessoal, a iluminação fraca, e o cheiro de umidade tornava tudo ainda mais desconfortável. Ela foi rapidamente empurrada para uma cadeira, e o policial que a havia abordado começou a fazer mais perguntas, todas de caráter invasivo, sem qualquer justificativa legal. Vamos lá. Já disse seu nome, mas eu quero mais. Onde você mora? O que faz da vida? Tá tentando esconder alguma coisa? A voz do policial estava cheia de desdém. Cada pergunta parecia um golpe, e o tom de humilhação continuava. Júlia sentiu um nó na garganta. A situação estava fugindo do controle, e ela, uma mulher educada, simples, jamais imaginaria que estaria ali, sendo tratada com tanto desprezo. Ela não respondeu a nada de imediato, em parte porque não sabia o que mais dizer, em parte porque sentia que nada que falasse faria diferença. Ela estava sendo tratada como uma criminosa, embora não tivesse feito absolutamente nada errado. O policial percebeu o silêncio e riu de forma irônica, mais uma vez zombando de sua postura. Ah, não vai falar? Vai fazer silêncio agora, é? Só que no meu território a coisa é diferente. Aqui quem manda sou eu. O policial empurrou sua cadeira para trás e, em um ato de pura maldade, deu um tapa na mesa, fazendo um barulho alto. Vai aprender como é que se respeita na autoridade. Você acha que a vida é fácil assim? Que as pessoas vão acreditar em você só porque está com essa cara de boazinha? Vamos ver até onde você vai. Os outros policiais na sala olhavam, em silêncio, mas Júlia sabia que eles estavam cúmplices daquela situação. A humilhação estava sendo imposta, e ela sentia o peso de cada palavra que saía da boca daquele homem. No entanto, em meio a tudo aquilo, uma parte dela se manteve firme. Era difícil, muito difícil, mas ela sabia que precisava manter a calma. Ela não ia se deixar quebrar ali. A tensão aumentava a cada segundo, mas havia algo que ela estava disposta a proteger: sua dignidade. Ela sabia que, no fundo, esse jogo de humilhação não era algo que poderia durar para sempre. O policial estava tão seguro de sua autoridade, de sua posição, que não percebeu o erro óbvio que estava cometendo. Enquanto isso, o delegado responsável, um homem de postura arrogante, entrou na sala. Ele era mais alto e usava óculos escuros, como se a situação estivesse completamente sob controle. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou de forma ríspida, olhando de cima para baixo para Júlia. O policial mais jovem, que havia começado a abordagem, explicou rapidamente a situação, dando uma versão distorcida e altamente incriminadora de Júlia. Ela sentiu o calor das mentiras no ar. Não importava o que ele dissesse. Ela sabia que estava sendo tratada de forma injusta, mas o que não sabia era o que estava prestes a acontecer. O delegado então se aproximou de Júlia com um olhar curioso, mas ainda implacável. O que temos aqui? Uma mulher difícil, sem querer colaborar, né? Vamos ver se você vai fazer tudo mais fácil ou se vamos ter que forçar a barra. O tom do delegado era mais calculado, mais frio, mas a humilhação continuava ali, visível. O silêncio de Júlia só fazia a situação piorar. Mas no fundo, ela mantinha a serenidade. Ela não queria reagir de forma impulsiva, não queria perder o controle. Ela sabia que em algum momento algo mudaria. E o que aconteceu, no entanto, foi algo que ninguém esperava. De repente, uma voz grave e autoritária ecoou pela sala. O que está acontecendo aqui? O delegado-chefe, um homem de aparência forte, entrou. O ar mudou. Ele observou a cena por alguns segundos, seus olhos passando de Júlia para os policiais e para o delegado. Algo naquele ambiente não estava certo, e ele percebeu. Vocês estão tratando uma mulher com total desrespeito, disse o delegado-chefe, sua voz imponente. Júlia levantou os olhos. Finalmente, alguém parecia perceber o que estava acontecendo. O delegado-chefe se aproximou de Júlia e olhou com mais atenção para o seu rosto. Algo na expressão dela chamou sua atenção. Ele estava começando a perceber que havia mais naquela história. Qual é o caso aqui? Ele perguntou,
olhando diretamente para o policial que havia começado tudo. O policial parecia desconfortável e começou a gaguejar, tentando explicar a situação. Mas o delegado-chefe estava atento demais. Ele olhou para o papel que o policial havia preenchido e sua expressão mudou. Foi nesse momento que tudo mudou. O delegado-chefe virou-se para Júlia e, com uma voz mais suave, perguntou: "Qual é o seu nome?" Júlia não respondeu de imediato. O silêncio foi carregado de tensão. Quando finalmente abriu os lábios, sua resposta foi simples, mas com um impacto profundo: "Júlia Ferreira." Os policiais na sala trocaram olhares confusos. Eles esperavam que ela fosse uma pessoa comum, uma cidadã que poderia ser facilmente intimidada. Mas ao ouvir seu nome, o delegado-chefe congelou. Ele olhou para o papel e então para Júlia, e algo em sua expressão mudou. "Júlia Ferreira? Você é... a Júlia Ferreira?" Ele perguntou, como se tivesse finalmente entendido algo. O tom dele passou de agressivo para completamente diferente, quase respeitoso. A tensão no ar era palpável. O policial que havia começado tudo parecia estar em choque. Ele não sabia quem Júlia realmente era, mas o delegado-chefe agora sabia, e a verdade estava prestes a ser revelada de uma maneira que ninguém poderia prever. O silêncio na sala parecia se arrastar, como se o tempo tivesse parado por um momento. O olhar do delegado-chefe estava fixo em Júlia, e os policiais presentes começaram a perceber a gravidade da situação. O que estava acontecendo? Quem era aquela mulher? Eles tinham a sensação de que acabaram de cometer um erro muito grande. Júlia manteve a calma. Sabia que este era o momento em que as coisas iriam mudar. Ela podia sentir que a balança da justiça estava prestes a se inclinar a seu favor. Quando o delegado-chefe, ainda atônito, começou a vasculhar os registros em sua mesa, sua expressão ficou mais séria. Ele então se virou para os outros policiais, com um semblante de desconfiança. "Eu preciso que todos saiam. Agora." Os outros policiais hesitaram, mas logo perceberam que não tinham escolha. Eles saíram da sala, deixando o delegado-chefe sozinho com Júlia. A tensão não diminuiu. Na verdade, parecia que ela havia apenas ficado mais densa. O ar estava carregado de algo muito maior que simples intimidação. Júlia estava ciente de que esse era o momento crucial. Ela estava sendo tratada com respeito agora, mas ela sabia que a verdade precisava vir à tona. O delegado-chefe, em silêncio, pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Sua voz agora calma e controlada. "Envie os papéis dela para mim, agora." Alguns minutos depois, um policial entrou e entregou uma pasta de documentos ao delegado-chefe. Ele olhou rapidamente para os papéis e então, com uma expressão séria, fixou os olhos em Júlia mais uma vez. "Você não é uma pessoa qualquer, não é?" Júlia olhou diretamente para ele. Sua voz era tranquila, mas sua presença era imponente. "Não, não sou." A sala estava silenciosa, mas a tensão estava no seu ponto mais alto. Júlia sabia o que estava por vir, e agora ela tinha controle da situação. O delegado-chefe colocou os documentos sobre a mesa e, lentamente, começou a falar. "Você é a oficial de justiça Júlia Ferreira, responsável por monitorar casos de corrupção no setor público. Foi uma surpresa encontrar você em uma situação tão lamentável." Ele fez uma pausa e então acrescentou: "Mas a questão é, como você foi parar aqui, sendo tratada como uma criminosa?" Júlia manteve-se firme. "Eu fui tratada como uma criminosa porque, na verdade, fui confundida com uma mulher comum. Mas a verdade é que sou uma pessoa muito mais do que isso. Eu sou a responsável por muitas investigações que, se tudo der certo, levarão a muitos de seus colegas para a prisão." Aquelas palavras caíram sobre a sala como uma bomba. O delegado-chefe arregalou os olhos. Ele não estava preparado para ouvir isso. Você é uma das investigadoras de maior prestígio da região?" Ele disse com uma voz mais baixa agora, quase em choque. "E por que você nunca se identificou?" Júlia respondeu com um sorriso enigmático.
Porque eu queria ver até onde vocês iriam com a arrogância e o abuso de poder. Porque a justiça não é algo que se impõe com autoridade, mas com verdade. O delegado-chefe parecia perplexo. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Então, sem mais palavras, ele fez outro telefonema. Eu preciso de uma verificação imediata. Envie os registros dela para a central. E, por favor, tenha cuidado com qualquer erro. Não podemos perder tempo. A cada segundo que se passava, o clima na sala mudava. O ar de poder que antes pertencia aos policiais estava desaparecendo rapidamente, substituído por um desconforto crescente. O próprio delegado-chefe começava a perceber que ele havia caído em uma armadilha. Enquanto o telefone tocava, o secretário de segurança, que até então não estava ciente da situação, entrou na sala abruptamente. "O que está acontecendo aqui?" Ele perguntou com um olhar severo. O delegado-chefe estava claramente nervoso e hesitou por um momento. Ele não sabia como justificar a situação. O secretário olhou para Júlia e, ao perceber quem ela realmente era, seus olhos se arregalaram. "Júlia Ferreira, a oficial que está investigando casos de corrupção entre os políticos e a polícia?" O secretário, que era um homem de autoridade em sua própria posição, ficou em silêncio por um instante. Ele olhou de volta para o delegado-chefe. "E você, Rodrigues, o que tem a dizer sobre isso?" O delegado-chefe, completamente desconcertado, não respondeu. O silêncio na sala tornou-se opressor. O que Júlia estava prestes a fazer agora não era apenas uma questão de justiça para ela. Era algo maior. Ela estava expondo o sistema corrupto e levando as pessoas responsáveis a enfrentar as consequências. Júlia se levantou calmamente, com a dignidade que sempre teve, e falou com uma firmeza que fez todos na sala pararem para ouvir. "Rodrigues, seus dias de abuso de poder acabaram. Você foi pego em suas próprias mentiras. Eu já sabia que vocês estavam envolvidos em esquemas de corrupção, mas nunca imaginei que chegariam a esse ponto." O secretário de segurança olhou para Júlia com um novo respeito. Ele sabia da reputação dela, mas agora a admirava ainda mais. "Júlia, você tem meu apoio. Vamos limpar essa sujeira de uma vez por todas." A situação tomou um rumo inesperado. Os policiais começaram a perceber que estavam lidando com uma autoridade muito maior do que eles imaginavam. E então, a justiça que Júlia estava buscando desde o início começou a se fazer presente. Os envolvidos na corrupção, incluindo o próprio delegado Rodrigues, começaram a ser chamados para prestar contas. Mas as consequências não pararam por aí. Com o apoio do secretário de segurança e a pressão das investigações de Júlia, uma série de prisões e investigações foi iniciada. A polícia não estava mais acima da lei. E os corruptos, que pensavam que estavam protegidos, foram finalmente expostos. Rodrigues, assim como outros oficiais, foi afastado imediatamente de suas funções e preso, enquanto as investigações se intensificaram. A notícia se espalhou rapidamente. A justiça foi restaurada, mas a vitória de Júlia não foi apenas sobre aqueles que abusaram de seu poder. Foi também sobre a coragem de lutar contra a corrupção e de enfrentar aqueles que pensam que são intocáveis. No fim, o que aconteceu foi uma verdadeira limpeza no sistema, e o poder das autoridades foi finalmente colocado em seu devido lugar. Se você acredita que todos merecem ser tratados com justiça, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sua opinião nos comentários. O que você achou dessa história? Já presenciou situações como essa em sua vida? Vamos discutir juntos o impacto que a coragem de uma pessoa pode ter na luta contra a corrupção.